Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? E lembrando que estamos mais próximos do nosso objetivo de voltar à sala de aula. Estejam todos bem e espero que seus familiares também. Na aula passada, eu estava falando de urografia excretora, né? E ficou faltando um pequeno adentro, né? A urografia excretora ela é contraindicada em pacientes com aumento das taxas de ureia e creatinina. Deve ser evitada em pacientes com históricos de alergias ao contraste e de contraste de composição hidrossolúvel. Beleza? Então agora nós vamos falar sobre planigrafia. O que é uma planigrafia? A planigrafia ela foi inventada antes de 1970, né? Planigrafia significa estudo de um plano, ou seja, uma tomografia num plano de 180 graus. A planigrafia é o método de radiografia de planos de cortes por um movimento paralelo recíproco dos tubos de raio-x e do filme. O que acontece? A planigrafia em si, ela vai trabalhar com a mesa normal, né? Nessa mesa ela tem aquela haste, onde é preso o tubo, né? E nessa haste ela tem nessa coluna ela tem uma haste onde ela tem o equipamento do tubo. Então a coluna está aqui, o tubo entra aqui e você faz o exame. A planigrafia ela tem a mesa normal, né? Tem a coluna. Nessa coluna é fixado uma haste e essa haste ela tem movimentações. Ela faz um semicírculo, né? Porque ela não faz um círculo total porque tem a mesa. Então ela faz um semicírculo. Ela faz exames de 1 grau até 179 graus. Ela não precisa fazer de 0 a 180 porque eu já tenho o tubo que faz isso. Eu tenho o tubo que trabalha a 90 graus e que faz a lateral. Ela faz ângulo de 90 graus. Eu faço angular normal, né? 25, 30, faço tudo isso. Só que a diferença da planigrafia é que essa haste que prende de um lado o tubo e de outro lado o carro do buque, né? Ela tem um motorzinho que ela, ao disparar, ela movimenta essa haste de 1 grau até 180 graus, até 179 graus, fazendo imagens. Só que hoje em dia ela já é mais digitalmente. Antigamente, essa imagem ela era fornecida em um único filme. A imagem era feita sobre sobreposição de imagens. Então, a imagem era completamente ruim. Você tinha que saber o máximo interpretar a imagem. Hoje em dia não. Com o advento da digital, esse book que está preso na outra haste, do outro lado da haste, ela faz todas as imagens digitais. Ela faz uma imagem de 1 grau, né? Armazena e todo ângulo por onde ela vai passando, ela vai fazendo uma imagem armazenando. A imagem armazena. Então fica mais fácil de se visualizar a imagem. Nós vamos falar mais sobre planigrafia quando a gente entrar em tomografia. Que a planigrafia é o início da tomografia. É o princípio básico da tomografia, tá? Vou deixar vocês um pouquinho com água na boca, mas logo mais a gente fala sobre isso, tá? Agora vamos falar sobre pneumocistografia, né? É a representação da bexiga com um meio de contraste negativo. Por que meio de contraste negativo, galera? Vamos lá.
Se eu colocar um contraste dentro da bexiga positivo, eu já tenho lá dentro da bexiga positivo, contraste. Todo líquido que se armazena na bexiga, ele já tem uma durabilidade, ele tem uma resistência, ela tem uma... Qual que é o seu nome, galera? Vamos lá, me ajuda aí. Hã? Ah, isso aí. Não, ela não é só líquido, não. Ela tem uma certa resistência, uma certa densidade. Todo líquido que você bebe, né, que você faz a lavagem dos rins, que essa lavagem ela vai se depositar na bexiga, né, nós fazemos o quê? Nós temos nosso sangue, que vai passar pelos rins. Os rins vão fazer a limpeza do sangue, correto? A limpeza do sangue e vai dar sequência com sangue limpo. Quando você bebe água, como eu falei na aula anterior, você deve beber água, né? Essa água vai fazer a limpeza dos néfrons. Toda sujeira que tem nos néfrons vão se depositar na bexiga. Vão ser depositadas lá para serem eliminadas. Então, todo esse líquido que vai para a bexiga, ele já tem uma densidade grande. Pois se eu colocar um contraste positivo, eu aumentar a minha densidade em cima deles, eu quase não vou ver nada. Porque vai se misturar com a densidade do líquido que está armazenado na bexiga. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que enviar um contraste negativo, que é a parte preta, né? O enegrecimento. Eu vou jogar dentro da bexiga para ver todo esse líquido que está dentro da bexiga funcionando. E o que acontece? Tem impurezas que se depositam na bexiga, se grudam na parede da bexiga e ficam por lá até irem saindo. Se eu não tiver lavagem dos néfrons, eu não consigo urinar, correto? Então não consigo fazer o quê? A limpeza dos néfrons e a da bexiga. Porque o líquido que vai para lá, você, no momento que ele enche a bexiga, tudo que você, no momento da urina, desprezar de diurese, você vai eliminar dali. E não tendo como fazer a limpeza dos rins, né, através da água, o que se faz? Hemodiálise. Então a hemodiálise não vai mexer na bexiga. A hemodiálise vai mexer aonde? Somente no sangue. Seu sangue vai ser bombeado por uma máquina, né? Ela vai sair do seu corpo, né? Através das artérias. Vai passar por um sistema de limpeza, de filtragem do seu sangue e vai voltar para o seu corpo. A sua bexiga e seus rins não vão ser mexidos. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa parte. Então temos que fazer o quê? Beber bastante água, né? Deixar a cervejinha só para o final de semana e de segunda a segunda beber bastante água, né? Vamos lá agora. Pneumoencefalografia. É a radiografia contrastada para estudo dos ventrículos cerebrais e das cisternas subaracnoides. Porém, o ar é injetado através de uma punção raquidiana, composição natural, antes de se retirar uma quantidade de líquido céfalo-raquidiano igual ao volume de ar que vai ser injetado, representação das cavidades com líquido no interior e na periferia do cérebro, por injeções de um meio de contraste negativo no canal da medula espinhal. Então, galera, a mesma quantidade que se vai injetar de contraste, né, tem que se tirar um pouco desse líquido para você poder ocupar o espaço, correto? Nem todos, pela física
dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tá? Isso é física, lei da física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se você está injetando um contraste negativo, ele é um ar, ele tem um volume. Qual o volume do ar? Qual o volume desse contraste? Se for ar, é H2O, são dois átomos de hidrogênio para um de oxigênio. Então eles vão ocupar o espaço dele ali, eles não vão se misturar. Certo? Então você tem que tirar um pouco do volume para injetar o contraste. Ok? Dando sequência. Pneumografia. Representação contrastada de um meio de contraste negativo. Designação generalizada. Beleza. Pelvigrafia ou pneumoginecografia. É representação para estudo radiográfico dos pequenos órgãos sexuais femininos de reprodução através de injeções de um contraste negativo no espaço peritoneal mantido na pelvis pela posição de Trendelenburg. Beleza, né? Vamos lá. Pneumoperitônio é a radiografia para estudo, onde se detecta a presença de ar logo abaixo do diafragma. Paciente em pé por ruptura de uma víscera oca. Né? Vamos lá, continuando. Prova de Bovden. É a prova motora de funcionamento para estudo radiográfico da vesícula. Usa-se um estimulante chamado vesidrena. É realizada num aparelho chamado cenógrafo. Quimografia é o estudo radiográfico contrastada para estudo que permite observar os movimentos de um órgão. Nós sabemos que os nossos órgãos, eles se movimentam dentro do seu espaço, né? Você, quando enche o peito de ar, os órgãos se sobrepõem, eles se movimentam achando a sua posição para melhor visualização. Uma mulher grávida, quando ela está gestacional de 9 meses, o que acontece com os órgãos dela? Eles sobem todo para a cavidade torácica, né? O útero toma local, o bebê toma lugar no útero e ocupa todo aquele espaço. E todos os órgãos internos vão subir. Então você está tendo uma movimentação de órgãos. Show! CID. Seriografia para estudo radiográfico do estômago e duodeno. Contraste de composição aquosa, sulfato de bário. Né? CID. Seriografia para estudo radiográfico do esôfago, estômago e duodeno. Contraste, composição aquosa, sulfato de bário. Olha só. O CID é um tipo de exame, o CID é um outro tipo de exame. Tá? Se vocês forem notar, o CID ele só faz exame do estômago e do duodeno. Beleza? E o CID é do estômago, duodeno e esôfago. Nós chamamos o CID de exame do trato gastrointestinal, o GTI. Então, esse tipo de exame ele vai fazer do sistema gastrointestinal total. Não é igual ao CID. O CID vai fazer somente de 2 órgãos. O CID ele vai fazer do trato gastrointestinal total. Tá ok? Cielografia. É radiografia contrastada para estudo
das glândulas e ductos salivares. É o exame radiográfico dos canais excretores das glândulas salivares, com prévia reflexão por uma substância contrastante. A glândula que se presta a examinar a parótida, sendo o contraste injetado no seu canal excretor, canal de Steno, por um especialista odontólogo, que usa numa agulha de ponta romba. Romba seria a mais grossa, né? Ela tem um diâmetro maior. Para melhor visualização do canal, manda-se que o paciente chupe a metade de um limão. São realizados incidências como as da mandíbula, a composição do contraste é hidrossolúvel, injetável, representação das glândulas salivares por uma injeção de um meio de contraste positivo, através de seus canais de saída. Né? Então o que acontece? Por que se manda o paciente chupar um limão? Para contrair essas glândulas. Você sabe que o limão, por ser azedo, né, ter esse gosto, ele faz com que se contraia todas essas redes do degustativo do paladar. Tá ok? Vamos lá. Trânsito intestinal. É a radiografia contrastada para estudo dos intestinos por via oral. A composição do contraste é aquosa, sulfato de bário. Vamos lá. Uretrocistografia. É a radiografia contrastada para estudo da uretra e da bexiga. Representação da uretra por um meio de contraste positivo. Após o enchimento preliminar da bexiga, ou por urografia excretora, ou por um catéter induzido na bexiga, é o contraste de composição hidrossolúvel. Galera, deixa eu só fazer uma pergunta. O que seria esse catéter introduzido na bexiga? Por onde passaria esse catéter? Se alguém pensou pelo canal do ureter, é por ali mesmo. Quando se introduz uma sonda que vai até a bexiga e se faz a leitura ali. É totalmente irritante. No momento que você arde, no momento que entra, e arde no momento que sai. Tá ok? Uretografia de micção. Representação da uretra por um meio de contraste positivo após o enchimento preliminar da bexiga ou por urografia excretora, né? Introdução de um catéter na bexiga. Isso eu já falei. Vamos lá. Ventriculografia cerebral. É a radiografia contrastada por estudo dos ventrículos após trepanação craniana, perfuração do crânio. O ar é jogado diretamente por intermédio de uma sonda, catéter de polietileno, dentro dos ventrículos. Tá? Faz-se um furo e se introduz o catéter e faz a ventilação. Observação. A urografia pode ser excretora ou descendente, retrógrada ou ascendente. Sistema 1, 2 e 3 minutos. No sistema todo a duração é de 1 a 3 minutos. Né? Pode ser de 1, pode ser de 2 ou pode ser de 3 minutos. E com
infusão contínua, DRUP. Né? Então aqui, galera, a gente termina mais uma aula. Lembrando que logo eu vou passar alguns exercícios, né? E referente a essa matéria, eu vou passar uns exercícios. E brevemente a gente vai ter que estar o quê? Entregando aquele nosso trabalho sobre esses exames contrastados. Lembre-se, de todos eles, vocês vão falar sobre 3, falar sobre o tipo de imagem, né?